de hoje, comentar com os irmãos que a nossa vida é feita de escolhas, né? Nós temos que saber as escolhas que nós fazemos para que o Senhor possa nos abençoar. E deixa eu abrir aqui a mensagem aqui que eu preparei aqui para hoje. Então, quando nós falamos aqui das nossas escolhas, eu quero trazer aqui para os irmãos o seguinte, né? Deus é justo. Se há uma coisa que Deus, de todas as características de Deus, né? Deus é fiel, Deus é provedor, Deus é tremendo, Deus é Pai, Deus é amor. Mas tem uma coisa, Deus Ele é justo. Justo. E a justiça de Deus, ela nunca falha. Então, nós estamos vivendo um momento em que a gente vê muitas pessoas falarem assim, olha, esse já é um sinal da volta de Cristo. E nós temos que estar atentos o tempo inteiro, porque os sinais são cada vez mais fortes, né? Mas mesmo que Cristo não voltar amanhã, né? Ontem nós estivemos lá no velório, né, do irmão da Jussara, né, o Eduardo, né, que faleceu. Nós estávamos lá com a família. Nós estávamos falando assim, quem sabe o dia que o Senhor vai nos recolher? Ninguém vai ficar para aqui para semente. Todos nós, um dia, o Senhor nos chamará. E você está preparado? Agora, tem muitas pessoas que não estão reconciliadas com Deus. Tem pessoas que precisam ter um conserto dela com Deus. Pessoas que já conhecem a palavra. Agora, tem outras pessoas que acham que vai viver a vida, né? Vai viver a vida enganando outras pessoas, fazendo coisas erradas, e que tudo isso vai acabar aqui, né? Mas existe o juízo de Deus. E a palavra que nós vamos trazer hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é falar sobre a diferença entre o justo e o perverso. E o personagem bíblico que o Senhor me colocou no coração para ministrar é sobre o rei Acabe, né? Então, quem foi o rei Acabe, né? O rei Acabe, só para ter uma ideia, né? Como eu disse, todo mundo tem uma escolha. Os reis foram escolhidos para governar Israel. Tem o rei do norte e o rei do sul, né, de Judá. No caso aqui de Acabe, ele era o rei de Israel. O rei Acabe, ele era dos 19 reis que foram, né, governar Israel, ele foi o pior dos reis. Ele conseguiu ser o pior de todos. Tem reis que foram bem, outros foram mal, né? Teve muitos reis que fizeram coisas erradas, né? Mas não bastava o rei Acabe ter empurrado o povo de Israel para adorar ídolos, para voltar a adorar ídolos que o Senhor condenou tanto, né? A idolatria. Não bastava ele ter empurrado o povo de Israel para adorar bezerro de ouro lá que Jeroboão fez lá para trás. Ele foi casar com Jezabel, né? Filha de Edbal, que é um rei lá de Sidom. A mulher, com esse casamento, ele traz para o povo de Israel o culto a Baal, né? O culto a Baal. Então ele traz uma cultura que Deus sempre falava, não é para misturar com outros povos, porque a aliança de Deus com o povo de Israel é para que ele tivesse só o Senhor, né? Ele seria o seu Deus, vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. Então, Deus, né, orientou tanto na palavra, né, no mandamento e tal, para que as pessoas cultuassem a Ele, tivessem, né, um compromisso com Deus, para Deus poder guardar o seu povo. E o Acabe aqui, ele vai casar com Jezabel, que traz o culto, ele torna-se oficial o culto a Baal. E não somente ele torna o culto oficial, como ele impõe que os israelenses, né, o povo de Deus, judeus, fossem obrigados a adorar Baal na base da imposição, da baioneta. Você já pensou o exército chegar e falar, vocês agora vão ter que adorar um Deus tal? Era assim, né?
Não somente, então, pelo fato dele ter empurrado o povo, né, para a idolatria, para adorar outros deuses, ele levou o povo de Israel a pecar, né, a se afastar de Deus mais ainda. E olha que o profeta Elias, né, para quem conhece ali a palavra, quem leu Reis, o profeta Elias foi lá e falou, profetizou, e ele não deu bola. Ele passou a olhar Elias como um inimigo dele. Poxa, lá vem você de novo, né? Você só fala coisa ruim. E o profeta Elias falou assim, para com isso, rei, né? Isso vai trazer maldição para o povo, né? Nele não estava nem aí. Então, esse rei Acabe, né? Ele fez tanta maldade, tantas coisas ruins, e por influência da sua mulher, Jezabel, que não era, né, já não bastava, né, todo ser uma mulher estrangeira, mas ainda a influenciado por ela. Então, Acabe, ele foi incitado pela esposa a trazer todas essas coisas ruins para o povo de Israel, né? E Acabe acabou tornando-se uma marionete na mão de Jezabel. A mulher dele acabava governando Israel. E ela era muito impulsiva ali, né? Muito, né, forte ali. E ele, um rei que não estava nem aí com as obrigações, né? E com a palavra de Deus. Então, se você olhar um pouco, nós vamos ler aqui o capítulo, vamos trabalhar no capítulo 21, 1 Reis 21, né? Vamos estar vendo aqui a palavra, primeiro do verso 1 a 4. Mas antes do 21, se vocês, não precisa ler agora, mas só para falar do cenário, no capítulo 20, olha só, mesmo Acabe sendo um rei tão ruim, mesmo assim, no capítulo 20, fala que ele estava em guerra com a Síria, o povo de Israel estava em guerra com a Síria, e Deus entregou o exército da Síria nas mãos dele, e deu condição para eles vencer a batalha. Então, no capítulo 20 está falando na guerra que era para até eles terem já eliminado até o rei da Síria, né, que era Ben-Hadad na época, e eles deixaram ele fugir. Aí, naquele capítulo 20, está falando de um momento de guerra, que o povo de Deus, mesmo tendo o rei ruim, né, idólatra, trazendo culto a outros deuses, Deus ainda os ajudaram a vencer a batalha contra os assírios. Agora, tudo tem um limite com Deus. Tudo tem um limite. Tem pessoas que vão na ruindade, vai aprontando aqui, vai aprontando ali, mas uma hora chega, né? Essa é a palavra que vem hoje, né? Quando acontece chega de Deus, né? Nessa ruindade toda das pessoas. Por isso que eu falo, as pessoas têm direito a escolher a Deus ou ao outro. E ela vai triando, né? Deus está chamando, está falando, dando oportunidade, venha conhecer Jesus, e a pessoa está indo para o outro caminho. Não quero saber. Vai fazendo uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali, e as coisas estão se acumulando. Cuidado, porque a hora que chegou o dia que o Senhor pôr a mão, a coisa não vai ficar fácil. É isso que nós vamos ver aqui. O que aconteceu nesse capítulo 21 que nós vamos ver aqui? Né? Abra comigo aí, então, 1 Reis 21, no verso 1. Né? A palavra diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, que era o rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dá-me a sua vinha para eu usar como horta, já que ela fica do lado do meu palácio, e em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Então, o que nós vamos tratar é esse episódio. Um rei que tem tantas coisas para se preocupar, uma nação para defender, né? Tantos desafios, né? Ele veio a ter, sabe quando a pessoa
aquela gota d'água, né? Ele chega no ponto que acabou, né? Chegou o momento que esgotou a paciência de Deus por causa de uma vinha, né? Por causa de uma vinha, ou seja, uma área de terra ao lado do palácio. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós já louvamos a Ti, já agradecemos pelas nossas crianças, pelos jovens e adolescentes, por toda a estrutura da nossa igreja, por todas as famílias que estão aqui presentes e aqueles que estão também acompanhando pela internet, Pai. Agora, Senhor Deus, que o Senhor nos trouxe a direção dessa palavra, eu peço que o Espírito Santo nos dê, Pai, a direção, a sabedoria que vem do Teu trono, para que for ministrada aqui, Pai, eu sei que ela venha a trazer um aprendizado para nós, que somos Teu povo, Pai, para que a gente não caia em erros e possamos orientar aqueles que estão caminhando para o erro, Pai. Nós Te agradecemos, fala conosco, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o que aconteceu aqui? É um episódio muito parecido com Davi, quando ele, né, perdeu a mão ali naquela situação com Urias, né? Davi, um dia, estava, só para fazer um paralelo aqui, ele estava lá, em vez de ir para a guerra, vou dormir até tarde, mandou o soldado para a guerra, ele sai lá na janela e olha e vê pela janela uma mulher, e pronto, e lá foi uma desgraça na vida dele. Agora vamos voltar para Acabe. Acabe é uma pessoa muito cheia de posses. Ele tem o castelo real que fica em Samaria e ele tem um castelo de verão que fica em Jezreel, né? Um outro castelo. E ele sai lá na janela do castelo e olha lá, olha que área bonita, né? Uma vinha muito famosa, inclusive, que tinha os melhores vinhos do lado do castelo. Então, Acabe, entre tantos defeitos, ele tinha um grave, uma pessoa muito ambiciosa. Uma pessoa que tudo que ele via que era bonito, ele queria para ele, né? Se ele visse uma mulher bonita, falava, mas é a minha mulher, não, eu quero para mim, né? Se ele visse o seu carro, falava, não, agora esse carro aqui vai ser meu. Mas é meu. Não, agora é meu, porque eu sou rei, né? Então, Acabe, ele tinha essa condição, né, esse desejo insaciável de ter tudo que ele visse, que ele gostasse, ele tinha o direito de ser dele, né? E ele vai lá na janela, vê aquela vinha, e ele falou assim, essa vinha aí eu quero para mim, né? Essa vinha do lado do palácio vai ser minha horta, né? Pode um negócio desse, um rei está pensando em horta, né? Não, mas porque a vinha de Nabote era um dos melhores vinhos. Eu quero para mim, vai ser meu. Aí ele vai lá, né? Se você ler aqui no verso 3, no verso 2, ele vai lá falar com Nabote. Ele viu, falou, é meu, agora vai ser meu. Era dele, agora vai ser meu. Ele vai lá falar com Nabote e ele fala assim para Nabote, né? Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. E eu, em troca, eu lhe darei outra vinha melhor, ou uma terra que você preferir. Eu te pagarei qualquer valor, né? Aí ele falou assim, eu quero. E eu quero que você me venda, troque, me doa, faça o que quiser, mas eu quero essa terra para mim. E aí, só que ele teve um problema, né? Porque aquela terra, né, era uma terra de herança, né, que Nabote recebeu dos seus pais. E o povo judeu, a própria palavra dizia que terra de herança não poderia ser vendida para terceira, tinha que ficar na família, né? Desde que Josué distribuiu a terra para as 12 tribos, cada família recebeu uma terra. E aquela terra não podia ser vendida, né? Então, ela passa do pai para o filho, do filho para o neto, né? E vai assim. Aí, Nabote é um homem, é um judeu muito assim, íntegro na palavra, né? Muito seguidor da palavra e da Escritura, conhecedor da Escritura. Ele falou assim, sinto muito, mas... Né, ele vai e responde aqui, né, no verso 4.
Então, no 3 ele fala, Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de eu dar a ti a herança dos meus pais. Negou, falou, não, rei, desculpa, mas essa aqui não está à venda. O Senhor me livre de eu dar a ti a herança dos meus pais. Né? E aí, então Acabe, ele foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote, diz Jezreel, lhe dissera, não te darei a vinha, a herança dos meus pais. Aí, ele deita-se na cama emburrado, né? Já ficou embirrado lá, porque ele foi contrariado. Nabote, né, falou para ele, desculpa, rei, né? Mas essa terra não está à venda. Desculpa, mas não vai dar negócio, não. Mas eu troco, não, mas não tem. Essa terra é da família, é herança. E está na Escritura, né? Eu não posso fazer isso aqui. Deus, o Senhor me livre de eu fazer um negócio desse, né? E ele, como não tinha compromisso nenhum com Deus, ele não aceitou. E foi para casa embirrado, né? Foi para casa embirrado, sabe aquelas crianças mimadas? Chegou lá, não queria comer, perdeu o apetite, deitou lá na cama e ficou lá encolhido, que nem aquelas crianças birradas, né? Então, tudo isso aí, né? É um resultado porque aquela negociação foi negada. Nunca alguém vai poder negar uma coisa para mim, eu sou o rei, né? E a ambição dele, né? As pessoas ambiciosas, ela cria uma obsessão. Se alguém falar que aquilo lá não pode, aí que ela quer, né? Então parece crianças mimadas, né? Que quer uma coisa, né? E aí, só que essa frustração dele não vai parar por aqui. Né? Uma coisa tão simples. Espera aí, o rei tem um reinado inteiro, terras, palácios, tem tudo. Né? Agora ele vai querer aquela terra de Nabote que era herança de família. Então, no verso 4, né, como eu li aqui, ele fala, então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote, os de Jezreel, lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na cama, virou o rosto para a parede, recusou-se a comer. Então, uma criança emburrada, né? Uma criança que falou, agora também eu não quero comer, não quero isso, porque o Nabote não vendeu a vinha para mim. Alguns estudiosos, né, falam que existe um trauma de adultescência. O que é adultescência? Adultos 30, 40 anos, ainda se achando adolescente, né? Pessoas que com 30, 40 anos ainda com atitude de criança, de menino, entendeu? E aí até um pastor disse que, ele contando que lá na igreja dele, uma mãe procurou ele e falou assim, pastor, eu não sei o que eu faço com o meu filho, o meu menino, eu não sei mais o que fazer com ele. Dá 10 horas da manhã, 11 horas, ele não quer sair da cama, né? Eu falo, ele não tem compromisso. Aí, né? Eu falo, ele não obedece. Aí o meu menino, eu não sei o que eu faço com o meu menino. Aí o pastor falou assim, mãe, vocês precisam ser mais firmes com ele, né? Você tem que pegar firme com ele. Mas, pastor, é que meu menino já tem 35 anos. Não quer trabalhar, não tem compromisso. Então, é uma criança. Uma pessoa com 35 anos, que quer, não tem obrigação com trabalho, com responsabilidade, tem o cabeça de criança. E Acabe era assim, né? Acabe era essa criança, né, que tornou-se um rei, mas ainda com cabeça de criança, daquela criança birrada, né? O cérebro dele ainda era de uma criança. Então, essa história vai render muita coisa ruim, porque de um lado tem um rei ambicioso, e do outro lado tem uma rainha cruel, uma rainha que, né, nós vamos ver aqui a atitude de Jezabel nessa história, que fora tudo isso, todas as coisas que ela já vinha fazendo no reinado, tomando atitude por cima do rei, passando na frente do rei, aqui essa situação vai ficar muito ruim, né? Então aí
quando Jezabel chega e vê o marido lá emburrado na cama, deitado lá, que não quis comer, acho que o pessoal da casa falou assim, ó, na hora do almoço aí o rei não quis levantar para comer, já são 4 da tarde, né? Não quer comer. Aí a rainha chegou lá, o que é isso? Você está fazendo o que aí na cama emburrado, né? Desamar esse burro aí, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, né? Então, você é um rei ou um rato? Como é que é? Né? O que está acontecendo? Aí ele vai e fala para ela, né? Aí ele vem e fala para ela o que aconteceu, por que ele está assim, né? Então, ele fala assim, é porque eu disse para Nabote, olha só como as coisas mudam, né? A justificativa de Acabe para Jezabel, porque ele estava desgostoso, né? Porque ele estava meio doente, né? É porque eu disse para Nabote, diz Jezreel, venda minha vinha, ou se preferir eu te darei outra vinha no lugar dessa, mas ele disse, não te darei a minha vinha. Né? Intransigente, não quis saber. Aí a rainha falou assim, mas espera aí, mas você não é o rei? Né? Então, um rei ambicioso de um lado e uma rainha, né, 1000 vezes pior que o rei. Não vai dar nada que presta nessa história aqui. Né? Não vai dar nada que presta. Então, você vê como é que foi. Tá? Então, Nabote não fez nada disso. Nabote não afrontou o rei. Ele não é louco. Ele falou assim, rei, eu não posso. Né? Eu não posso infringir as escrituras. Né? Eu não posso ir contra a lei de Deus. E o rei está lá querendo saber de lei de Deus. Eu quero a vinha. Né? Não posso te dar a vinha, porque será de mim, né, Senhor, se eu se eu desfazer daquilo que eu recebi de herança. Né? Mas aí, irmão, olha só, né? Nabote, né, explicou tudo, mas a versão do rei para Jezabel não foi assim. Falou assim, não. Ele falou assim que não vai dar, não vai vender, não quer saber nada, não foi intransigente. Né? Então, qual foi a reação de Jezabel? Né? Jezabel, primeiro deu uma ordem para ele, falou assim, olha, levanta daí, né? Levanta daí, come e anime-se. E ela falou assim para ele, né? Conseguirei a vinha de Nabote para você. Né? Então, a promessa que Jezabel falou para ele, falou assim, ó, levanta, vai lá comer, se anime, problema resolvido. Eu vou conseguir a vinha de Nabote para você. Essa foi Jezabel. Falou assim, vocês vão ver como é que se resolve esses problemas. Né? Só não me pergunte como, mas eu vou conseguir a vinha para você. Né? Então, a pessoa que está vivendo uma ambição insaciável, que nem Nabote, né? Desculpa, como o rei Acabe, né? Ele faz qualquer coisa. Ele fica com obsessão. Você já viu uma pessoa obcecada por uma coisa? Não, porque eu preciso comprar aquela coisa. Eu preciso comprar aquele celular, eu preciso comprar... A pessoa não fala outra coisa, senão que ela precisa daquilo. Aí depois, compra aquilo, no dia seguinte, já esqueceu, está lá alugado no canto, só para ter o prazer de dizer que comprou, que tem. Né? Então, é assim, né? A pessoa com ambição, né? E aí, ele está nem aí. A Jezabel falou para ele que ia conseguir, e ele ficou feliz. Foi lá, comeu, ficou animal, tá, né? A mulher vai resolver para mim, deixa quieto, né? Irmão, agora nós vamos ver, né, a trama que essa mulher arrumou para poder pegar essa vinha para Acabe. Para satisfazer aquela criança birrenta, né? Se não fizer isso aí, ele não come, não levanta, né? Então, pode deixar. Aí no verso 8, a palavra diz assim, que ela escreveu uma carta em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e as enviou para as autoridades e aos nobres da cidade de Nabote, na cidade de Jezreel, de Nabote. Ela fabricou uma carta com o timbre do palácio, em nome do rei, escreveu lá para os nobres da cidade, para os anciãos, né?
e ela bateu o carimbo do rei, né, o sinete do rei, né, tal. E essa carta, ela falava assim, ó, estamos decretando um jejum em Israel. Opa, é função da mulher, do rei, né? Ela decretou um jejum em nome do rei, o rei nem está sabendo, né? Pediu para os nobres e os anciãos de Jezreel para trazerem Nabote e colocá-lo num lugar de destaque. Então, haveria uma celebração de jejum, né? E todos achavam que era um motivo religioso. Vamos lá, né? O rei decretou um jejum, é coisa boa. Jejum, né? É alguma coisa nobre aí para nós, tal. Então, agora veja a crueldade dessa mulher. Veja a crueldade dessa mulher, no verso 9. Naquelas cartas ela escreveu, né? Decretem um dia de jejum e ponha Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. Mandem 2 homens vadios, tem outra versão diferente. Como é que está na sua versão aí, que é diferente da NVI? Perverso, né? 2 homens maus. 2 homens sem... Aqui nós estamos na NVI, né? Ele falou assim, ó, mande 2 homens perversos aqui. Na minha versão aqui da coisa estava vadios. 2 homens perversos. Mande 2 homens perversos sentar-se à frente dele e faça com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto Deus quanto ao rei e leve-no para fora e apedrejem-o até a morte. Meu Deus! A mulher pega uma carta, falou, deixa comigo que eu vou resolver. Só que não pergunte como. Ela pega uma carta do papel timbrado do palácio, escreve uma carta para os anciãos, para os nobres da cidade, né? E essa carta ela decreta a morte de Nabote. Falou assim, ó, lá a lei dizia o seguinte, se alguém blasfemar contra Deus e tiver 2 testemunhas, e aquelas 2 testemunhas confirmar que a pessoa blasfemou contra Deus, morte por apedrejamento, sentença. Então, ela armou todo o circo, né? Carimbo do rei, né? E o rei nem está sabendo, né? O rei falou assim, ó, o que importa para mim é a vinha. Faça o que você, né, achar que deve fazer. Então, as autoridades, os nobres da cidade, fizeram exatamente conforme Jezabel orientara nas cartas que lhe tinha escrito. Está no verso 11 aqui, né? E ela, ao decretar esse jejum, ela estava assumindo um papel que não era dela, né? Essa mulher não tinha autonomia para convocar o povo de Israel a um jejum, né? E ela bate o sinete do rei, ela fraudou um documento oficial do rei, né? Ela fraudou. E ela envolve ainda os anciãos e os nobres da cidade, porque ela fala para eles, olha, vocês façam isso, traga Nabote, coloca ele num lugar de destaque, e o povo veio, né? Porque não está sabendo o que está acontecendo. O povo veio achando que ia ser decretado jejum, né? Isso é uma trama de morte, né? Disfarçada de um ato religioso. Pode um negócio desse? Então, essa mulher, né? Essa inspiração maligna, maquiavélica, né? Não tem adjetivo para falar, né? Uma mulher, um jogo sujo de quem está no poder, né? Usar a lei, usar pessoas, manipular pessoas para colocar, né, para atingir um objetivo que eles querem. Tudo isso para quê? Por causa da vinha, né, para dar aquela vinha para o Nabote, né, aliás, para o Acabe. Então, era preciso isso aqui, né? Então, aqui ela instalou tudo lá, um momento solene, né? Todo mundo está achando que vai ser apregoado o jejum. Nabote está lá sentado lá no lugar de destaque, achando que ele é uma pessoa importante. Obrigado pelas considerações aí e tal, né? A hora que começa a celebração, falou assim, olha, nós estamos aqui para denunciar esse cidadão aqui, Nabote, né, que blasfemou contra Deus e contra o rei. E está aqui as testemunhas, né? 2 caras que foram pagos, né, para poder testemunhar falso contra aquela pessoa, né?
E aí o que acontece? O povo, né? Poxa, uma carta do rei chamando, quem chamou? Os anciãos, né? Pessoas de confiança, os nobres, estão tudo lá, né? E vem, apresenta uma denúncia contra Nabote. Nabote, uma pessoa 100% correta, foi visto como um bandido, um criminoso, que afrontou a Deus, que tem que morrer. Porque a lei diz que aquele que blasfemar contra Deus, né, que tiver duas testemunhas que prova que ele fez aquilo, porque uma só não vale, porque vai ficar a palavra de um contra o outro. Mas se tiver duas, né, então já é o suficiente. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Para todas aquelas pessoas, Nabote agora é um criminoso. E a lei diz que para pessoas que agem dessa forma, tem que ser sentenciado à morte por apedrejamento. Né? E não tem outra coisa a fazer, né? Ele é digno de morrer. Então não vou dizer que Nabote não pode, para aí, está tendo alguma confusão. Que confusão nada, essas duas pessoas aí estão falando que você blasfemou. Não, mas eu nunca fiz isso. Não tem, não. Quantas pessoas tem? Duas pessoas. Duas pessoas estão dizendo que você, então uma armadilha ardilosa, preparada, né? Para, assim, você achava que Davi tinha feito uma traquinagem bem armada para matar Urias? Você não viu essa aqui, para matar Nabote, né? E uma mulher, né, maquiavélica como Jezabel. Isso aí é um perjúrio, uma infame, né, para poder conseguir tudo isso para atender a ambição do marido. Tudo isso porque o marido desejou uma vinha, olhou lá pela janela, viu lá uma área bonita, aquela área vai ser minha, né? Aí o outro falou assim, mas de jeito nenhum, né? Eu não posso, é da minha família. Então, ela arquitetou tudo, tinha que ser um ato público, ela preparou o ato público, tinha que ter um pedido do rei, ela forjou o pedido do rei, carimbou como assinatura do rei, né? Chamou os anciãos, né? E armou o circo. E agora? Né? E agora? Nabote falou assim, mas o que é isso? Não, os dois estão afirmando. E o povo falou assim, vocês confirmam? Confirmam. Então, morte para Nabote. Já arrastaram ele lá e já mataram o cidadão. Assim, dessa forma. Irmãos, o problema é bem maior do que nós já apresentamos aqui. O problema é bem maior porque nós estamos falando não só de um rei ambicioso, nós estamos falando não só de uma rainha, né, cruel, maquiavélica, mas estamos falando das pessoas que são autoridades no povo de Israel, os anciãos, os nobres, que aceitaram tudo, né? Cumpriu na risca o que a mulher mandou. Então nós estamos falando de anciãos e nobres corruptos. Por quê? Só a rainha, sozinha, ela não ia conseguir fazer isso. O que aconteceu aqui? O rei, né, matou, assassinou Nabote, ela assassinou Nabote, sem sujar as mãos. Não fizemos nada. Né? Olha lá, o cara blasfemou. E o povo, a lei, o que diz a lei? O povo não pedreja ele, mata. E mataram, não fomos nós, eu não tirei nenhuma pedra, eu estava lá no meu palácio. Né? Irmão, pensa a maldade, o requinte de maldade que tem nesse ato, nessa preparação da rainha. Né? Então, vocês acham que aqueles nobres que conheciam Nabote não sabem que ele não era uma pessoa de blasfemar contra Deus? Vocês acham que os nobres, os anciãos lá, não sabem que aqueles dois que testemunharam são pessoas que não têm confiabilidade nenhuma, porque são pessoas más, pessoas que foram compradas? Você acha que eles não sabiam disso? Então, aí é que fica mais grave. Porque quando você tem uma rainha doida, um rei ambicioso, mas tem gente que apoia. Por quê? Porque queria ficar de bem com ele, para tirar algum proveito dessa parceria, né, do poder. Ela tem poder, depois ela vai dar uma terra para mim.
É aquelas pessoas, eu vou votar com esse cara político ruim, eu estou dando só um exemplo, né? O que acontece nos bastidores de quem governa, se não, quantas coisas que as pessoas não pegam a brecha da lei, né? O poder maior, aproveita que não, a lei, né, não previu isso e entra na brecha da lei para poder fazer coisas que eu não vou colocar aqui, senão vai virar uma pregação política. Mas assim, não tem diferença nenhuma da realidade que a gente vive, né? Eu só estou trazendo um fato que a Bíblia espelha, né? Que isso aqui, né, foi uma coisa assim, tão agressiva, né? A forma com que poderia ser. Pensa você se você vivesse naquela época. Poderia ser eu. A gente lá, fiel a Deus, cumprindo tudo, fazendo tudo certinho. Aí vem uma pessoa maquiavélica e fala assim, eu quero pegar isso de você. Não, mas esse é meu, você vai lutar pelos seus direitos. Aí a pessoa maquina um ato, né, para trazer você como criminoso e acabou. Acabou, você perdeu não só a vinha, como perdeu a sua vida, perdeu toda a sua história, né? Então, depois de executado, né, o que diz a Bíblia? Mandaram avisar o palácio, né? Verso 14. Então mandaram informar Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto. Verso 15. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado e até a morte, disse a Acabe, levante-se e vai lá tomar posse da sua vinha de Nabote, porque ele que recusou vender, porque ele não está mais vivo, ele está morto. Verso 15, né? E quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, ele levantou e falou, agora vou lá pegar minha vinha, opa, né? Meus irmãos, é assim, né? Uma pessoa, um rei, né? Um rei que podia ter tantas coisas e, por causa de uma vinha, ele entrou nessa situação aqui que não dá para a gente, né? Não dá para pontuar tudo que a gente gostaria de falar sobre o assunto. Então, o que foi apresentado aqui, né? Uma grande injustiça. Põe injustiça nessa história, né? Uma grande crueldade. Põe a crueldade nessa história, né? Transformar uma pessoa do bem numa pessoa criminosa e ela pagar com a vida para, né? É que nem você vê, né? Por exemplo, a semana passada, né? Saiu no jornal lá do rapaz que foi assaltar uma pessoa, pediu o celular, ele deu o celular e falou, agora toma um tiro. Matou o outro, entregou o celular. Ou seja, né? O que é a nossa vida quando tem pessoas dessa natureza andando por aí? E quando você fala, e essa pessoa que tem essa natureza está no poder. É a rainha que tem poder e o rei é um panaca, né? Que ela manda nele. O que é dessa nação? Né? Quando essa nação está na mão de pessoas que não têm nenhuma condição, né, de justiça. Então, o inocente é assassinado publicamente mediante a acusação de 2 vadios, né? Agora, quando nós olhamos aqui, né, que temos os destinos deles, né, que foram fiéis à palavra, quando nós olhamos para o cristianismo, a história do cristianismo, você pensa que foi fácil, foi diferente, né? As pessoas defendendo a palavra e sendo perseguidos. Pensa que foi fácil? Né? 1 Pedro 4,12, Pedro fala assim, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então, desde o início do cristianismo, né, os cristãos foram perseguidos, os mártires foram queimados vivos, né, entregues para as feras, torturados. Por quê? Por sustentar a palavra de fé no Senhor Jesus Cristo, né? Contrariando o interesse das outras pessoas. E se nós estudarmos a história do cristianismo, no século XX, mais de 200 milhões de cristãos foram mortos por ditaduras, né? Por perseguições. Eu estou falando agora, recente, né? Século XX, né? Não estamos no século XXI. Né? Então, pessoas assim que... e protegidos, inclusive, por cortes, governos, né? Não é assim uma bandida da rua que está matando. O governo falou assim, não, o Hitler resolveu matar os judeus.
né, porque é uma raça que, né, tem que ser extinta. E todo mundo apoiou, né? Essas loucuras que tem países, né, que são contra o cristianismo, que se você for pego lá pregando, é morte, né? Então, até hoje nós temos aqui a situação, sorte que no Brasil nós temos um país que nós podemos pregar o evangelho livremente, né? Mas não se assuste com as coisas que estão acontecendo. Eu estou, assim, né, a gente começa a estudar, ver esses sinais, acontecimentos aí, né? Quando você vê, por exemplo, né, o que aconteceu com Jezabel, que ela não fez nada sozinha, ela precisou de pessoas apoiando. Quantos países aí que as pessoas se organizam, formam uma ideia e aquilo ali passa a ser a verdade, né? Então, agora vamos voltar aqui, né? O Senhor Jesus, ele fala aqui no verso Mateus 10, 18. 10, 18. Porque por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. E no Mateus 10, 28, ele fala, não tenham medo dos que matam, ó, presta atenção, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a sua alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, né? Porque a pessoa, o governo, as pessoas podem no máximo tirar a nossa vida, mas ele não consegue tirar a nossa alma. A nossa alma já está na mão do Senhor, né? Se nós fecharmos nossos olhos aqui, nós sabemos onde nós vamos estar. Agora, tenha medo daqueles que estão mudando, né, a sua fé, né? Estão trazendo aí pessoas que estão impondo e pessoas que estão falando, tá bom, então eu vou mudar, eu vou parar de acreditar em Jesus, né? Como muitos países aí, a pessoa é obrigada a negar a fé. Então Jesus fala, ó, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a sua alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o seu corpo no inferno. É aí que entra a nosso entendimento aqui, né, do que está acontecendo. Então, o profeta, aqui, ó, vamos voltar aqui, como é que fica um ato de injustiça tão severo como esse aqui? O que aconteceu, né? Nós vamos ver o juízo de Deus, que eu creio que ele acontecerá, né, para muitas pessoas que estão achando aqui, ainda nesse tempo, né? Tem muitos sofrimentos aí previstos, que a gente já está vendo acontecer por pessoas que afrontam Deus. O que aconteceu aqui? No verso 17, nós vamos ter aqui uma sentença de morte. Tanto quanto eles promoveram para Nabote, Deus dá o troco, né? Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, que é o profeta Elias. Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescentou, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Olha só, né? Juízo de Deus. O que eu estou falando? A pessoa vai fazendo coisa ruim, coisa errada, aqui, acolá. Deus vai dando corda, mas chega uma hora e fala assim, agora chega, né? Foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Eu não falei para vocês, no capítulo 20, ele não teve o apoio de Deus para vencer a guerra contra a Síria? Mas no 21, né, ele vem e por causa de uma vinha, comete uma tamanha de uma atrocidade, né? Então, o profeta Elias, então qual que é o cenário aqui? De tanto ele profetizar a palavra de Deus, como eu já tinha falado antes, o rei Acabe já começou a olhar para ele como se fosse um inimigo. Lá vem você de novo, o que você tem de ruim para mim? Olha o que ele fala, né, no verso 20. Acabe disse a Elias, o rei Acabe, né, quando viu Elias, falou assim, então você me encontrou, meu inimigo? Já chamou ele, né, meu inimigo. Aí eu o encontrei, respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Vou trazer desgraça sobre você
devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, a de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, os cães comerão, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerão no campo. Então, Deus está dizendo aqui para o rei Acabe, né? Você estava querendo a vinha, né? Você acha que você ia conseguir fazer esse absurdo e continuar bem? Deus falou assim, não, chega, agora você vai ter o juízo, né? Vai receber o que merece. Os cães vão que lamber o sangue de Nabote vão lamber o seu sangue, porque você vai morrer, né? E aí, e quando ele fala a sentença, ele fala assim, não vai ficar só de você não, vai ser para toda a família, toda a dinastia e para Jezabel também, né? Jezabel também vai ter a dela, né? Está encomendado aqui. Então a sentença é para eliminar toda a família, toda a dinastia. É matar o mal pela raiz. Deus falou assim, ó, não vai ficar um para não semear o mal nessa terra, né? Então, irmão, essa é o juízo de Deus aqui para eles, né? Então, Deus não deixou nenhum para semente, aquela família. Você sabe quantos filhos tinha Acabe? 70 filhos. Não ficou um. 70 filhos. Então, não deixou um. Acabe morreu, não morreu ali naquele local. Acabe morreu numa guerra, flechado, né? E os cães lamberam o sangue, né? Jezabel, ela foi jogada do alto do palácio e quando ela caiu no chão, não deu tempo de chegar lá. Os cachorros devoraram, comeram tudo, não teve corpo para enterrar. Uma mulher tão poderosa, uma mulher que fez tanto mal, né? Os cães comeram, devoraram ela, e essa foi a punição que ela recebeu. Aí, aqui vem agora o diagnóstico assim, para a gente ver, né, dessa situação. Verso 25 e 26. Olha o que a Bíblia fala. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Então, o que a palavra está dizendo? Que Acabe conseguiu ser o pior rei da história de Israel. Mas ele não foi só por culpa dele. Também foi por lá a mulher que ele arrumou. Então, nós, irmãos, nós erramos nas escolhas, né? Podemos errar nas escolhas. Jezabel é o tipo da escolha que Acabe, sabendo a orientação de Deus, ele nunca podia casar com uma estrangeira, muito mais com uma mulher que ele deveria conhecer, né? Do gênero de Acabe, de Jezabel. Então, ela incentivava ele, fazia as maldades e fazia com que ele cumprisse as maldades. Ela era 1000 vezes pior que Acabe, né? Então ela estimulava ele a fazer as coisas ruins. Então só erro, coisas ruins perante o Senhor, chegou o momento que Deus falou, chega, né? Chega. Então, Jezabel, né, também teve uma filha com o rei Acabe. O nome dela acho que é Atalaia, se eu não errei o nome aqui. E ela casa com a filha do rei de Judá, o Giorão, né, filho do rei Josafá de Judá. Olha só, Jezabel, né, tem uma filha, né, com o Acabe. Ela casa com o Giorão, e esse Giorão, o pai, Josafá, morre, ele assume o trono. O que ele faz, esse Giorão? Manda matar todos os irmãos dele. É incentivado pela mulher. Tal mãe, tal filho.
Então, pessoas como essas existem por aí, apareceram no mundo, mas Deus está olhando, né? A justiça de Deus vem, né? Então, o que essa mulher fez também não foi nada diferente, né? Porque já pensou? O outro lá assumiu o reinado, a primeira coisa que fez, mandou matar todos os irmãos da família dele, incentivado pela mulher. Não sei qual é a história aqui, não estudei a história. Então, com tudo isso, Deus ainda teve misericórdia de Acabe, né? No verso 27 e 28, a palavra diz assim: quando Acabe ouviu essas palavras, né, depois que ele ouviu a profecia de Elias, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se em pano de saco e jejuou. Passou a dormir sob pano de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou que Acabe se humilhou diante de mim, visto que ele se humilhou? Eu não trarei a desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Ou seja, eu vou adiar um pouquinho. Né? Vou adiar um pouquinho. Não vou matar ele, não vou acabar com a família dele agora, não. Né? Mas ele morreu, então, guerreando. Né? Depois que ele morreu, que a Jezabel foi lançada da janela lá, pelas pessoas do palácio, né, que com certeza, né, não aguentava mais aquelas ruindades, que ela foi devorada pelos cães. Então aí Deus levantou Jeú, um general do exército de Israel, para assumir o reinado, e deu a seguinte ordem: vai lá e mata todo mundo da família de Acabe, de Jezabel. Não fica um. E aí se cumpriu a palavra de Deus, né? O juízo foi cumprido. Toda sentença, né, acontece, Deus cumpre todo o juízo, né? Ele foi misericordioso e falou assim: olha, eu não vou fazer isso, né, acabar com a família dele em vida. Deixa, vou levar ele primeiro, né, levar Jezabel, né, da forma com que eu prometi, mas depois ele levanta Jeú, que é quem vai ser o rei, né, de Israel, e orienta: a primeira coisa que você vai fazer, vai matar todo mundo. Então, a nossa reflexão, né, sobre essa misericórdia de Deus, sobre as nossas famílias, primeiro é o seguinte: olha como Deus é misericordioso, né? Até com Acabe ele foi misericordioso, falou assim: eu vou dar um tempo para ele não ver o que eu vou fazer com a família dele. Mas assim, olhando para nós, quantas coisas que nós mesmos testemunhamos pela ignorância, nós fizemos tantas coisas erradas, andamos em lugares tortos, fizemos coisas e tal, e Deus, na sua misericórdia, olhou para nós e nos trouxe do reino das trevas para o reino da luz. Olha que Deus misericordioso. Mas ele fala: eu terei misericórdia, né, daqueles que ele vê o coração. Mas daqueles que ele vê que não tem jeito, é juízo, tá? Daqueles que ele vê que a pessoa não tem arrependimento, não tem nenhum pouquinho, né, de interesse, né, de fazer aquilo que Deus está falando, é juízo. Então, Deus nos olhou, nos amou, né, teve misericórdia. Eu não vou falar assim, você já deve ter visto, né, testemunho de pessoas que hoje é um líder religioso, um pastor, ele foi bandido, fez isso, fez aquilo, mas Deus o restaurou, né, perdoou, restaurou todo o passado, renovou, pôs uma roupa nova, assim como Paulo, né, que era uma maior perseguição, ele falou assim: ó, de todos eu era o pior dos pecadores. Deus tem misericórdia. Por quê? Porque ele olha em nosso coração e vê o nosso desejo de ser pessoas melhores amanhã. Vocês concordam? Deus olha para nós, né, porque se fosse olhar pelo que nós já fizemos, e viesse o juízo de Deus, nós estávamos enrolados. Né? Mas graças a Deus que Ele é misericordioso, que nos perdoou, porque Ele olhou para nós, Ele viu no nosso coração uma coisa boa, né? Por isso, irmãos, eu estou já encerrando, mas eu queria dizer para vocês uma oração. Todo dia nós oramos assim: Senhor, faz com que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem.
e amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Porque todos nós, se a gente focar em sermos pessoas melhores, nós vamos conseguir. Né? Não deixa mágoas, não deixa desapontamentos ser aquilo que vai ser o nosso foco. Não deixa a gente olhar para trás. Vamos olhar para frente. Senhor, eu já fui pessoa ruim, o Senhor me perdoou. Eu já fiz coisa errada, o Senhor me perdoou. Hoje, eu sou grato pelo Senhor me trazer aqui na tua casa. O Senhor me dá uma oportunidade e eu quero melhorar. Né? Então, me ajuda hoje a ser melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Irmãos, essa é uma oração que nós precisamos fazer porque é isso que Deus vê em nós. Né? E quando nós buscamos ser pessoas melhores, né? Deus já viu isso, então nós estamos atendendo a expectativa de Deus. E para terminar, né, queria trazer a palavra que está lá em Malaquias 3,18, que o Senhor fala, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu estava conversando com um eletricista ontem, né? Ele já esteve na casa de Deus, está afastado e tal. E eu fui falando, olha, 40 anos que eu conheci, com 40 anos que eu conheci Jesus. Faz 30 anos de caminhada com Cristo. Mas a minha vida é outra vida. Não que eu fizesse coisas erradas, mas eu não conhecia nada do Senhor. Mas no momento em que eu aprendi que eu posso ser um servo de Deus, fiel, eu tenho como, né? Você não imagina como isso abençoou a minha vida e a minha família. Então, eu, aqui como pastor da igreja, eu falo para cada um de vocês, para cada família aqui. Nós temos desafios, temos lutas, mas nós temos um privilégio de sermos escolhidos de Deus para essa obra. E Deus ama, né, ver a nossa fé naquele que confiou primeiro em nós. Ele já confiou antes de nós entender a nossa condição. Ele confiou que nós podemos fazer a diferença lá fora. Então, quando você é grato a Deus por Ele ter te trazido para essa posição, saindo do reino da trevas para o reino da luz, e querer fazer a diferença, então é aí que Deus falou assim, agora é comigo, né? Então Deus, Ele está preparando uma igreja, como foi dito aqui, né? Todo mundo aqui, nós estamos vendo as águas se moverem, estamos vendo crescer aqui, crescer ali, nós estamos assim, sendo chamados para fazer a diferença, e a começar por nós. E sabendo que aquelas pessoas que não escolherem ao Jesus vai pagar um preço, né, terrível, né? Coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, glória a Deus por sermos povo de Deus, escolhido de Deus, para as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nela. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos estar agradecendo, encerrando aqui.